Alunos do sexto ano. Hoje a gente está na reta final, gente. Reta final, se prepare para a prova, para o simulado que está chegando, né, pessoal? Então, olha só, não esqueça de assistir às aulas do Avassar. Tem uma galerinha lá que ainda não assistiu nenhuma aula, em compensação tem uma galerinha que já assistiu tudo, que tá, ó, show de bola. E tem ainda as aulas online, aquelas que é boa para revisar o conteúdo, né? É para assistir tudo. Eu tô fazendo um relatório das visibilidades, tá? Tanto do portal Ava quanto do Avassai, as aulas e as atividades, quanto da aula online, tá bom, galera? Outra coisa importante é a atividade de revisão da semana passada. Teve aluno que me mandou logo assim, no mesmo dia, porque era pouquinha atividade, né? Então, hoje eu vou fazer a correção. Pegue aí a revisão da semana passada, que nós vamos fazer. Eu coloquei já a resposta até aqui no meu quadro, mas a gente vai conversando sobre as questões. Deixa eu pegar aqui a questão que eu vou debatendo com vocês. Enquanto você pega aí, eu pego aqui. Vamos lá. Tá assim, segunda revisão, tá? Tá assim. Com base na história da Grécia Antiga, relacione. Nessa atividade número 1, nós estamos relembrando os períodos históricos gregos. Para facilitar o estudo da Grécia, porque é um longo conteúdo, né? Olha que a gente estudou o bimestre inteiro sobre a Grécia, né? É um conteúdo muito grande. Então, para facilitar o estudo, a história da Grécia foi dividida em períodos, tá? E cada período tem uma característica específica, tem algo que aconteceu naquele período. Então, temos, número 1, período pré-homérico. Lembrando que Homérico é aquele historiador grego muito famoso pelos aqueles relatos do livro Ilíada e Odisseia, que conta a guerra de Troia, tá? Lembrando, não pode esquecer, tá, gente? De Homero, esse grande historiador grego. Por isso que o período da história grega ganhou o nome dele. Pré-homérico, tinha o período homérico, tinha o período arcaico e tinha o período clássico. Aí, dentre as características, você tinha que encontrar. Vamos lá. A característica do período homérico, você vai encontrar no terceiro parágrafo, no terceiro parêntese. O terceiro parêntese que fala assim: houve a formação de grupos sociais reunidos em núcleos urbanos, como a civilização minoica na ilha de Creta. Esse é o primeiro núcleo urbano que surge na Grécia. Por isso que é pré-homérico. Gente, lembrando que os gregos, a formação da Grécia é formada por vários povos que foram chegando lá. Lembra? Eólios, jônios, os dórios, né? Esses povos que chegaram à região e formaram a civilização grega. E uma das primeiras civilizações é a civilização minoica, lá da ilha de Creta. Então, número 1 não houve, né? Agora, qual é a característica do período homérico? O período homérico o primeiro parêntese, que fala assim: a sociedade estava organizada em gêneros, tipo de clãs caracterizado por laços de família e uso de terra coletiva. Gente, inicialmente, assim que formou as primeiras civilizações lá na Grécia, elas se organizaram em gêneros. Gêneros eram os grupos familiares, tá? Os grupos familiares onde a terra era coletiva, tudo era de todo mundo. Então, eram esses primeiros núcleos que foi no período homérico. Agora, 3, período arcaico. O que aconteceu no período arcaico? O período arcaico é o último parêntese, que fala assim: é caracterizado pela colonização de novas terras, em razão do aumento da população e pela falta de terras férteis. Eu falei para vocês que teve 2 períodos que a população grega saiu da Grécia. O primeiro período, que é chamado de diáspora. Diáspora é quando a população da Grécia sai. A primeira diáspora foi por causa da chegada dos dórios, que eram povos bem agitados, agressivos, e a população fugiu. A primeira diáspora. E a segunda diáspora é nesse período arcaico aí, que a população da Grécia aumentou tanto, faltando terras férteis, que parte da população teve que sair para outros territórios para ter terras. Então é chamado de segunda diáspora, tá? Nesse período arcaico. E por último, o período clássico, que a gente vai ver aqui, ó, no segundo parágrafo.
parêntese, desculpa de novo, parêntese, que é o seguinte, período clássico é o período que houve o esplendor cultural das cidades. É quando as cidades gregas se desenvolveram, aquelas Atenas, Espartas, várias cidades gregas, não tinha só essas duas. A gente estudou só Atenas e Esparta para mostrar a diferença que existia entre essas duas cidades, mas existiam outras cidades. Então, período clássico é o período de esplendor. Fechou? Agora no número 2 está falando assim, sabe-se que as cidades gregas, que eram chamadas de polis, tá, gente? As cidades gregas, cidades-estado. Gente, cidades-estado, o que elas eram chamadas de cidades-estado? Porque eram independentes uma da outra. Cada uma tinha suas festividades, cada uma tinha sua forma de governo. A gente viu que Atenas e Esparta é totalmente diferente a forma de governo. A educação dessas cidades eram diferentes, tá? Só tinham duas coisas que ligavam essas cidades, que a gente até vai falar agora, ó. A organização das cidades, das polis, como estados soberanos e independentes. Por isso, eram denominadas cidades-estado. Contudo, formavam uma única civilização. Escreva e identifica as diferenças das cidades-estado. Quais eram as diferenças que existiam nas cidades-estado? O que unia as diferentes cidades-estado era a religião politeísta e a língua falada e escrita, que era o grego, entendeu? Cada cidade ela tinha uma organização política, social diferente, mas a língua, todas as cidades gregas, todas as polis gregas falavam o grego e escreviam o grego, e a religião de todas as cidades era politeísta. É bom falar um pouquinho dessa parte da religião politeísta. Gente, a religião era politeísta porque os gregos adoravam vários deuses. Mas os deuses gregos, eles tinham muito coisa parecida com os humanos. Por quê? Porque eles sentiam sentimentos. Sentiam ódio, raiva. O que diferenciava os deuses para os humanos é porque eles podiam mudar de tamanho, eles eram gigantes ou podiam diminuir, mas na verdade eles tinham característica próxima aos humanos, os deuses gregos, tá? No número 3, tem um textinho que fala sobre a sociedade grega. Aí eu pergunto assim, da letra A, qual o tema desse fragmento? Esse pequeno fragmento de texto, ele fala sobre o quê? Aí vocês vão ver que ele fala sobre a condição da mulher grega. É um texto que fala sobre a condição social da mulher grega na Grécia Antiga. Isso aqui, ó, 3, letra A. O texto fala sobre a condição social da mulher grega na Grécia Antiga. B. Vamos comparar a mulher grega para a mulher egípcia. Gente, a mulher grega, as mulheres gregas, elas eram educadas para casar e ter filhos. Elas não podiam trabalhar fora, eram mais presas, tá? E já as mulheres egípcias, elas já tinham maior liberdade. Elas podiam trabalhar fora, tinham mais autonomia. A única coisa que as mulheres egípcias não podiam ser eram escribas. Escribas, aqueles que escreviam, porque escriba é uma profissão de homens, tá? Mas olha, vou falar de novo. Em comparação às mulheres egípcias, as mulheres gregas eram mais presas. Elas eram mais educadas para ficar em casa. As egípcias tinham uma maior liberdade, já que elas podiam até trabalhar fora. Outra coisa importante, número 4. Correção do número 4. Nós estamos falando das diferentes cidades-estados, né? E a gente pega duas cidades específicas da Grécia para mostrar essa diferença, que é Atenas e Esparta. Aí você tinha que colocar se a característica fosse de Atenas e 2, se a característica fosse de Esparta. No primeiro parêntese, está falando assim, que era uma sociedade caracterizada pela disciplina e pela habilidade militar. Qual era a cidade que tinha a ver com guerra, disciplina? É Atenas ou é Esparta? Galera, a gente vai ver que é Esparta. Lembra que a Esparta tinha até um apelido? Rainha da Guerra? Então a disciplina, quando falar de disciplina, coisa voltada para militar, a gente sempre vai lembrar de Esparta, número 2. A segundo parêntese, adotou um sistema de governo democrático, principalmente depois das guerras médicas. Quem é que tinha democracia, gente? Embora limitada. Lembra que a democracia dessa cidade, só homens nascidos nessa cidade podiam votar.
estrangeiro não votava, mulheres não votavam. Que cidade é essa que desenvolveu a democracia? O Brasil até copiou, né? Que o Brasil é a democracia. Qual é a cidade? Atenas. Então você vai colocar o número 1, tá? No segundo parêntese. Terceiro parêntese. Os principais grupos sociais eram metecos, georgóis, eupátridas e escravizados. Que cidade era essa que tinha esse grupo social? Era Esparta ou era Atenas? Esparta ou Atenas, pessoal? Atenas. Então você vai colocar o 1, tá? 1. E por último, a forma de governo era oligarquia, sendo governada por 2 reis, fiscalizado pelo Efóto e auxiliada pela Ápila. 2 reis que é chamado até diarquia. Diarquia, aquele governo de 2 reis. Diarquia. Oligarquia é aquele grupo só no poder. Isso é elite. Quem governava? Qual era a cidade que tinha a elite, que tinha a diarquia? Esparta, né, gente? Então ficou 2, 1, 1, 2, o número 4. Gente, então é isso. Hoje está indo mais uma revisão para vocês. Dessa vez eu vou revisar, gente, as guerras que nós estudamos na Grécia. Estudamos as guerras médicas, do medo. Estudamos que os gregos tinham dos persas, guerras médicas entre gregos e persas, que eram os principais inimigos. Estudamos a Guerra do Peloponeso, que é a guerra entre Atenas e Esparta e suas aliadas. Lembra que eu falei na aula? Atenas e Esparta e suas aliadas. Essa Guerra do Peloponeso levou à destruição da Grécia, tá? Essas 2 guerras tem na revisão de hoje para relembrar. E outra coisa importante, que quem invadiu a Grécia, na verdade, foram os macedônicos. Alexandre o Grande, tá lembrado de Alexandre o Grande? O que ele fez de importante? Lembra que o povo que ele dominava, os lugares que ele dominava, ele respeitava a cultura? Que ele era um grande apreciador da cultura grega? Que ele foi responsável por unir a cultura oriental com a cultura ocidental? Ele levou a cultura da Grécia para o Oriente e ao mesmo tempo misturou essa cultura? Então, o helenismo que nós estudamos, que é a fusão, helenismo, a fusão da cultura grega com a cultura oriental, asiática, do Egito, a cultura asiática, do Egito, que se uniu. Beleza, helenismo. É isso que a gente vai ver nessa revisão. Semana que vem eu faço a correção, tá? Beijo, não esqueça de assistir a aula, tá? E entrega do trabalho, hein? Últimos dias, hein? Tá? Beijo e tchau, gente.